gente está interessado em discutir as redes de colaboração, não só para constatar que elas existem, mas para tentar investigar que papel que elas podem ter no mundo, nesse futuro que já está começando. E a gente está junto nessa com a ASL, porque de todas as parcerias que a gente tem desenvolvido nos últimos tempos, é de onde tem saído as melhores ideias a respeito das relações entre tecnologia, poder e criatividade. A mim particularmente interessa discutir como é que nesse novo mundo a gente vai premiar o trabalho criativo, a gente vai reconhecer as autorias, a gente vai remunerar corretamente e dignamente o trabalho criativo, sem precisar recorrer a conceitos do século XIX a respeito de direitos autorais, que são conceitos que cada vez mais se tornam soluções de força e não de consenso, que estão completamente defasados no mundo atual e que cada vez mais têm a ver com a defesa das grandes corporações e não dos autores. O debate está lançado, o debate está aberto, o nosso papel é estimular esse debate e fazer com que ele chegue ao máximo possível de pessoas. O Heidegger costumava dizer que é possível a gente encarar a tecnologia como se ela fosse uma simples ferramenta. Quer dizer, ela vai ser boa ou ruim dependendo do tipo de uso que tu dá. Uma faca pode ser boa se tu corta um bife para tu comer, ou pode ser muito ruim se tu esfaquear alguém. A questão é que essa não é a única maneira que a gente tem que prestar muita atenção na tecnologia hoje. A tecnologia hoje agenda as nossas vidas. Ela não é algo bom ou ruim, é algo que está aí para determinar como que a gente vive. Nesse sentido que as novas tecnologias, as redes de colaboração são muito importantes, porque elas podem, se a gente souber pensar elas nesse momento, passar a agendar as nossas vidas de maneira diferente. Então a questão da inclusão digital, a questão da gente saber viver diferente a partir das novas possibilidades, não é uma questão de escolha entre bem ou mal, é uma questão de uma mudança fundamental da nossa maneira de viver. O Brasil, nessa questão do software livre, ele tem, na minha visão, a grande possibilidade de trabalhar na questão da tecnologia da informação, software livre, compartilhamento do conhecimento, trabalhar um reposicionamento internacional, assim como foi a questão do biocombustível, como foi a questão do genérico. O Brasil sempre inovou, não importa o matiz de governo que tivéssemos, mas é uma característica de país. Em relação à TV digital, todo o processo de discussão da TV digital foi polêmico, mas o que importa ressaltar é que o Brasil vai, de novo, inovar. Ele pega todo o histórico do padrão, que é chamado, entre aspas, padrão, que não é padrão, mas é um sistema europeu, japonês e americano, acrescenta, interpreta as dificuldades de cada modelo conforme a história e a geografia de cada local, adapta à situação brasileira e inova. Inova por quê? Porque ele coloca tecnologia de alta qualidade com software livre. As possibilidades dessas novas mídias são tão grandes porque elas possibilitam um fortalecimento enorme das produções culturais e dos valores culturais locais. Então, com as tecnologias digitais espalhadas, você tem possibilidade de fazer um pipocar de cultura simultânea em todo o país. Isso é muito rico e, na verdade, é fundamental. Eu acho que esse vai ser o grande salto do ponto de vista da produção cultural e científica no país. Uma ideia de acesso à internet e à cibercultura que não tivesse vinculado com totens, com caras espaciais, entendeu? Porque aí você fica colocando para a população que o acesso à internet é um acesso do futuro. E não é um acesso do futuro, é um acesso de hoje. A globalização já existia e ela continua existindo sempre com um forte viés imperialista. Quer dizer, é uma globalização, como era nas navegações, de possibilidades pela economia e pela cultura de um espalhamento de informações produzidas de forma centralizada. Essa dimensão da globalização meio feroz, que vai sendo avassaladora em todas as áreas, é muito perigosa. Então nós temos que nos apropriar dessas tecnologias e começar a dar uma reviravolta nisso. Essa hegemonia, ela é muito difícil de tu alterar
porque ela significa um poder econômico muito grande. Não se trata de sobrepor ou de mudar ou de excluir o software proprietário, e sim de construir uma alternativa que seja viável e que seja qualificada para que as pessoas possam fazer escolhas. O interesse da Casa de Cinema em documentar e provocar a discussão sobre o software livre é que é o movimento mais importante que acontece no mundo na atualidade e principalmente no Brasil. Porque num país pobre que nem o nosso, é um jeito de mexer com essa garotada que está dentro de casa, no escritório, marginalizada, sem emprego, e botar para dentro da chamada sociedade pensante. É uma forma também de fazer com que exploda toda essa criatividade que está latente através da utilização de programas livres, dos commons. O software livre é uma ferramenta importantíssima para o Brasil na atualidade para promover a inclusão social. Nunca foi tão fácil compartilhar informações, bens culturais, bens simbólicos pela internet. Nunca foi tão rápido compartilhar conhecimento. E nunca nós assistimos um tamanho endurecimento da ideia de propriedade sobre bens do conhecimento. Por quê? Porque exatamente no momento onde a gente pode avançar é que essas indústrias arcaicas, obscuras, eles querem bloquear a nossa possibilidade, uma possibilidade muito importante para a humanidade, para os povos em desenvolvimento. Então, o software livre, ele é tudo, né, nesse momento de possibilidade mesmo da gente mudar, melhorar, equalizar o conhecimento das pessoas, seja ela africana, australiana, estadunidense, brasileiro, ou seja, a ideia é todo mundo trabalhar em comum, né, desenvolver coisas em comum.